E estamos aqui com mais uma questão discursiva, especificamente a redação da prova do concurso IBAMA de 2013, o tema Analista Ambiental, tema 1, Analista Ambiental, tema 1. E aí essa prova de 2013, vamos aqui entender como nós podemos trabalhar, como nós podemos ir direto ao ponto nessas questões discursivas. É importante que a gente não deve ficar enrolando, não deve ficar escrevendo um monte de informação que não tem a ver com o que foi pedido na questão. Nós temos que ir direto ao ponto. No momento que você não escreve, que você não vai direto ao ponto, você acaba fugindo do tema. E não é isso que a gente quer. Nós não queremos fugir do tema. Nós queremos ir direto ao ponto. E até porque, ó o motivo, não temos muitas linhas para poder dissertar, certo, sobre uma questão que tem aqui tópicos importantes e que tem muita informação até para se discutir nesses tópicos. Nós temos aqui 30 linhas nessa redação, são 30 linhas, então aqui não temos aqui 2, 3 laudas para poder ficar discutindo sobre um tema. Nós temos que ser bastante diretos, objetivos, certo? E, claro, vamos direto ao ponto. Então, eu vou pegar aqui, fazer uma leitura rápida, só para a gente entender a questão da correção da redação da prova discursiva daqui do IBAMA. Lembrando que o objetivo aqui desta aula é a gente saber sobre os temas ambientais, discutir os temas ambientais. O que é que nesta redação eu preciso saber dos temas ambientais? O que é que eu preciso entender? Como é que eu vou direto ao ponto, certo? É isso que nós queremos trabalhar aqui na prova discursiva. É claro que fazer a redação, escrever, aí é algo que você vai fazer, isso é importante que você faça aí a escrita a partir dos tópicos que nós vamos colocar aqui, que esses tópicos são tópicos essenciais, é o que a questão está pedindo. O que a questão está pedindo, nós temos que colocar. Então aqui ele fala aqui na prova discursiva: nesta prova, faça o que se pede, usando, caso deseje, os espaços para rascunho indicados no presente caderno, e aí vai, transcreva. E aí ele coloca aqui o seguinte: no caderno dos textos definitivos, identifique-se apenas ao cabeçalho da primeira página. Não, isso aqui não é importante. Ao domínio do conteúdo serão atribuídos para a redação até 10 pontos. Então, observe aqui, ao domínio do conteúdo serão atribuídos para a redação até 10 pontos, certo? Dos quais meio ponto será atribuído ao quesito de apresentação e estrutura textual, legibilidade, respeito às margens e indicação de parágrafos. Então, aqui meio ponto será atribuído a esse quesito aqui. E para cada questão até 5 pontos, dos quais até meio ponto será atribuído ao referido quesito. Então, observe aqui que nós temos 10 pontos relacionados ao conteúdo específico, ou seja, ao domínio do conteúdo. Então aqui, elabore um texto dissertativo acerca do licenciamento ambiental, abordando necessariamente os seguintes aspectos: espécies e conteúdo das licenças ambientais necessárias à implementação de uma atividade ou empreendimento. Então, esses textos vão estar aqui abaixo do vídeo para que você possa acompanhar. Mas vamos lá. Eu vou fazer a leitura completa aqui da questão, para que a gente entenda aqui a questão como um todo. Então, espécies e conteúdo das licenças ambientais necessárias
a implementação de uma atividade ou empreendimento. Aí vem o quesito 2, né? O quesito 2. Competência da União para a outorga de licenças ambientais. Quer saber a competência da União para a outorga de licenças ambientais, para a emissão das licenças ambientais. Hipóteses em que os entes federativos, municípios, estados, União. Hipóteses em que os entes federativos devem atuar em caráter supletivo nas ações administrativas de licenciamento e na autorização ambiental, certo? Então, licenciamento e autorização ambiental, que são são diferentes, né? O licenciamento ambiental e uma autorização ambiental, que eu vou trabalhar aqui esse conteúdo. Então, observe que temos que ter um conhecimento. Não adianta a gente ficar aqui escrevendo, certo? Enchendo de informação que não responde às indagações que estão aqui. Então, para que a gente possa responder às indagações que estão aqui, eu vou fazer uma explanação sobre o que é necessário estar nesta questão, né? O que a gente precisa para responder essa questão, certo? Então eu vou começar aqui com as espécies e conteúdo das licenças ambientais, espécies e conteúdo das licenças ambientais necessárias à implementação de uma atividade ou empreendimento, né? É assim que o IBAMA traz sempre em suas normas, em suas portarias, ele fala sempre uma atividade ou empreendimento, porque isso está na legislação, né? Então, uma atividade ou empreendimento. Então, nesse caso, né, quais são as espécies das licenças ambientais? Aí eu vou lá para a resolução CONAMA 237 de 97. É nessa primeira, porque assim, a gente tem a resolução CONAMA 01 de 86, que ela fala do impacto ambiental significativo, mas de uma forma ainda meio não tão explícita, mas aí ele fala do estudo de impacto ambiental, fala do conteúdo mínimo para o estudo de impacto ambiental, mas quem fala das licenças ambientais é justamente a resolução CONAMA 237 de 97, é esta resolução que fala do sistema trifásico de licenças ambientais. A licença prévia, a licença de localização, a licença de implantação, licença de instalação, implantação ou instalação, e a licença de operação do empreendimento. Então, para que o empreendimento ou atividade seja implementada, seja implantada, nós precisamos ter as 3 etapas, o sistema trifásico de licenciamento ambiental. Só para poder a gente lembrar que o licenciamento ambiental ele é um instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente, a Lei 6938 de 81. Lá tem como instrumento o licenciamento ambiental e a revisão deste licenciamento, né? Então isso é um instrumento para que a gente possa promover o processo de conservação ambiental. E aí depois lá em 97 é que nós temos aí essa resolução CONAMA 237, né, que vai dizer as etapas do licenciamento. Então a licença prévia, a licença de localização, o que define essa licença prévia? Ela define a localização, se o empreendimento pode realmente ser localizado
naquele local, se ele pode estar presente, se ele pode ser implantado naquele local. E o que vai conter nesta licença prévia? Nessa licença prévia vão conter condicionantes. Condicionantes que são justamente planos, programas de monitoramento ambiental para que a gente possa monitorar e avaliar o processo do licenciamento em sua vigência. Então, na vigência do licenciamento ambiental, nós vamos avaliar, nós vamos monitorar, vamos ver se realmente, né, os estudos ambientais, eles contemplam o que foi proposto de avaliação de impactos ambientais. Então, tudo isso vai estar o quê? Presente no licenciamento ambiental, que são os condicionantes. Então, para poder a gente encurtar o processo, né, a licença prévia, a licença de localização, a licença que vai dizer se aquele empreendimento pode estar realmente ali, se ele pode estar localizado naquele espaço. Licença de implantação ou instalação é a licença que vai permitir implantar o empreendimento, né? Que vai permitir a instalação do empreendimento. Vai dizer, olha, podemos implantar o empreendimento, porém eu preciso que seja atendido esses condicionantes. É o que vai estar presente na licença ambiental. Vai estar presente na licença ambiental os condicionantes. Então, esses condicionantes da licença de implantação, ele vai dizer, olha, eu vou monitorar esse momento da implantação, esse momento da instalação, para ter certeza de que todos os impactos ambientais que foram observados, que foram avaliados, eles serão mitigados, ou seja, eles serão reduzidos, ou então eles podem ser compensados, né, pelo processo de compensação ambiental. Então a gente vai ter aí a licença prévia, localização, aquele empreendimento pode ser localizado, ele pode estar naquele espaço. Licença de implantação, instalação. Eu posso implantar o empreendimento, eu posso começar a construir o meu empreendimento, instalar a minha atividade ou empreendimento. E licença de operação. Eu vou, após a implantação do empreendimento, eu vou passar a operar esse empreendimento. Também com a presença dos condicionantes. Então, por isso que aqui, ó, ele diz espécies e conteúdo das licenças ambientais. O conteúdo das licenças ambientais são os condicionantes. Não existe outro conteúdo presente nas licenças ambientais. O conteúdo das licenças ambientais são os condicionantes que vão avaliar, monitorar todo o processo do licenciamento ambiental na LP, na LI e na LO. Né? Tanto na LP como na LI e na LO, esses condicionantes que são planos, programas de monitoramentos, programas avaliativos, que vão justamente ser entregues ao órgão ambiental para ver se realmente o licenciamento está de acordo com os estudos ambientais. Então, as espécies e conteúdos das licenças ambientais necessárias à implementação de uma atividade ou empreendimento são o sistema trifásico de licenciamento ambiental. Retomando aqui o nosso processo, competência da União para a outorga de licenças ambientais. Competência da União para a outorga de licenças ambientais. Lembrando aí da resolução CONAMA 237/97, ela já trazia essa competência da União, mas não ficava muito claro porque algumas atividades poderiam ser licenciadas pelo Estado e ficava meio aquela dúvida se licenciava pelo Estado ou se licenciava realmente pela União. Mas algumas outras situações já estavam claras
certo? Na resolução CONAMA 237/97 e que foi praticamente repetida na Lei Complementar 140 de 2011, que é quando nós temos a definição concreta das competências do licenciamento ambiental. Se o licenciamento ambiental vai ser pela União, se vai ser pelo Estado ou se vai ser pelo município, certo? Mas o que acontece? O que define basicamente a competência da União para as licenças ambientais? Não é apenas ser significativo o impacto ambiental, porque estava lá na resolução a resolução CONAMA 237/97, e aí é que ficava aquela situação, porque existiam atividades de significativo impacto ambiental que de repente poderia ser uma competência do Estado, né? Mas o que define realmente de forma clara a competência da União? Primeiro, se é um impacto ambiental regional, não é impacto ambiental local. E o que define um impacto ambiental regional? É quando nós temos uma atividade, um empreendimento, passando pela competência de mais de um estado. Então, no momento que esse empreendimento ele está em mais de um estado, então eu posso considerar, por exemplo, uma rodovia federal. Uma rodovia federal, ela passando por mais de um estado. Então, isto vai ser de impacto ambiental regional. Se eu tenho, por exemplo, um empreendimento ocupando municípios, certo? Mas esses municípios estão em estados diferentes. Nós, inclusive, fizemos uma questão dessa, né? Aqui também, uma questão anterior, falando sobre justamente um empreendimento que estavam em municípios diferentes e em estados diferentes. Então, se nós temos aí um empreendimento ocupando mais de um estado, certo? Nos limites, né? Na interseção desses estados, nós temos um impacto ambiental regional e não dá para ser uma competência local, isto é de competência da União. Então, licenciamento ambiental IBAMA. Nós temos também, né, quando temos as atividades ou empreendimento impactando unidades de conservação federal. Então, esses empreendimentos em unidades de conservação federal vai ser um empreendimento licenciado pelo IBAMA, né? Então, unidade de conservação federal ou terras indígenas, também terras indígenas, certo? É também de impacto federal. Então, licenciamento ambiental federal. Então, em terras indígenas, em unidades de conservação federal, certo? Que tem inclusive aí um outro órgão executor da política ambiental, o ICMBio, o Instituto Chico Mendes, que vai estar atuando aí nesse processo das unidades de conservação, né? Quando nós temos aí um impacto ambiental regional, que não é um impacto local, essas são as principais, né? E também quando nós temos empreendimentos no mar territorial, né? Então, se a gente tem um empreendimento no mar, né? Ou na parte territorial para o mar, ou no próprio mar, né? Nós temos aí também um empreendimento licenciado pelo IBAMA, um empreendimento licenciado pela União. E quando temos também, certo, uma situação bem interessante, quando nós temos um empreendimento no limite de dois países, no Brasil e outro país, né? Nesses limites, nas zonas limites entre dois países, né? Brasil e outro país. Então nós teremos também um licenciamento ambiental pelo IBAMA. Então nós temos alguns aspectos aqui. Eu vou deixar respondido, né, essa questão com uma redação indo direto ao ponto, né? Como eu falei, é importante ir direto ao ponto. Porque
quem vai corrigir a redação não quer enrolação, ele quer saber se você está contemplando os tópicos, né? Está contemplando o tópico 1, que fala sobre as espécies de licenças ambientais e conteúdo dessas licenças? Está completando o tópico 2, competência da União para a outorga das licenças ambientais? Está completando, né, com o tópico 3, né, hipóteses em que os entes federativos devem atuar em caráter supletivo nas ações administrativas de licenciamento e na autorização ambiental. Lembrando que é um ato administrativo, o licenciamento ambiental, e também a autorização ambiental. A autorização ambiental, ela não é um processo de licenciamento, porque o processo do licenciamento é um processo que vai avaliar os impactos ambientais, certo? Vai fazer todo um processo de avaliação, né, de como podemos reduzir aqueles impactos, e aí nós temos um processo de licenciamento ambiental, que é lá, né, definido pela Política Nacional de Meio Ambiente, a Lei 6938 de 81. Mas a autorização ambiental, a gente não tem esse processo de avaliação, é diferente, é uma autorização. Eu estou autorizando, né, é um ato administrativo, como por exemplo a outorga de um recurso hídrico, a captação de água superficial, ou nós vamos furar um poço, né, para captar essa água subterrânea, ou nós vamos fazer um processo de supressão da vegetação, que está lá no Código Florestal, a ASV, a autorização de supressão de vegetação, né? Então essas são autorizações, né? São autorizações que fazem parte do licenciamento ambiental, mas não é o instrumento licenciamento ambiental, são autorizações, né? Então é por isso que está aqui dividido, né? Ações administrativas de licenciamento ambiental e na autorização ambiental, certo? Mas o importante aqui, que a questão pede, hipóteses em que os entes federativos devem atuar em caráter supletivo nessas ações administrativas. E aí nós vamos lá para a nossa resolução, aliás, me desculpe, que resolução? A nossa Lei Complementar 140 de 2011. Na Lei Complementar 140 de 2011, nós temos aqui, ó, no... Cadê aqui? Pronto, aqui. No artigo 15. Artigo 15. O artigo 15. Então, a Lei Complementar 140 de 2011, ela é uma lei que define as competências do licenciamento ambiental e, é claro, que nós temos essa preocupação que fala aqui, ó, artigo 15, diz assim: os entes federativos devem atuar em caráter supletivo nas ações administrativas de licenciamento e na autorização ambiental nas seguintes hipóteses. É por isso que é importante a gente fazer uma leitura de todas essas legislações, porque uma coisa que eu percebi nessas provas do IBAMA é que sempre ele pega o trecho completo de uma parte da legislação. Ele não trabalha assim, eu estou falando sobre uma ação supletiva, eu vou pegar aqui o trecho completo aqui do artigo 15. Né? Então todas as outras questões, até as questões objetivas que eu avaliei, sempre nós tínhamos o trecho completo da legislação, certo? Então aqui ele está falando aqui, ó, os entes federativos devem atuar em caráter supletivo nas ações administrativas de licenciamento e na autorização ambiental nas seguintes hipóteses. Olha aqui, ó. Inexistindo órgão ambiental capacitado ou Conselho de Meio Ambiente no Estado ou no Distrito Federal, a União deve desempenhar as ações administrativas estaduais ou distritais até a sua criação. Então,
Para que o órgão ambiental funcione, né? Se você aí não está lembrado ou se você não sabe, para que o órgão ambiental funcione, ele precisa ter um conselho de meio ambiente. Isso é super importante porque está aqui, inclusive, né, como um dos aspectos, um dos pré-requisitos para que nós tenhamos o licenciamento ambiental na competência estadual, por exemplo. Tem que ter o Conselho Estadual de Meio Ambiente. Então ele está colocando aqui, ó, inexistindo o órgão ambiental, vamos dizer que não tenha o órgão ambiental, ou não tenha um Conselho de Meio Ambiente no Estado, ou um ou outro, não tem o órgão ambiental. Tem o órgão ambiental, mas não tem conselho. Não tem Conselho Estadual de Meio Ambiente. Então, se não tem conselho, não tem como licenciar. O Estado, ele não tem a competência do licenciamento ambiental, porque é necessário ter um Conselho de Meio Ambiente. Isso está na legislação. Então, se não tem nenhum nem outro, né? Ou nenhum ou outro, então aqui nós vamos passar o licenciamento ambiental que era para ser do Estado. Então vamos dizer, ó, eu tenho uma mineração que ia ser licenciada pelo Estado, mas como o Estado não pode licenciar, porque o Estado está sem Conselho de Meio Ambiente, o Estado está com o órgão ambiental com algum tipo de problema, tem alguma coisa lá que deu um problema com o Ministério Público, ou tem algum problema, aí quem vai licenciar é o IBAMA. O IBAMA passa a ter a competência do licenciamento. Isto é justamente o que ele fala aqui, o caráter supletivo. Então, no momento em que esse órgão ambiental do Estado ele não pode licenciar, ou não tem Conselho Estadual de Meio Ambiente, o IBAMA passa a realizar o licenciamento em caráter supletivo. Isso tanto nos estados, como também no Distrito Federal, certo? Então, esse aqui, ó, continuando aqui, isso aqui tá o inciso 1 aqui do artigo 15. E aqui do 2 diz assim, ó, inexistindo o órgão ambiental capacitado ou Conselho de Meio Ambiente no município, o Estado deve desempenhar as ações administrativas municipais até a sua criação. Então, isso é mais comum, inclusive, muito mais comum. Eu já vi muitas notícias em que o município ele parou de licenciar porque ele não tinha um Conselho Municipal de Meio Ambiente. O Ministério Público identificou que o município não tinha, ele estava sem um Conselho Municipal de Meio Ambiente e aí suspendia o licenciamento ambiental. E aí, em caráter supletivo, quem é que passa a fazer o licenciamento? O Estado. No momento que o município ele não pode licenciar porque ele tem algum problema no órgão ambiental, ainda existe o órgão ambiental, ou ele tem, né, ele não tem um Conselho Municipal de Meio Ambiente, aí quem passa a licenciar em caráter supletivo é o Estado. Então, o caráter supletivo é quando um órgão ambiental superior ele assume as funções do órgão ambiental, certo? Que está abaixo dele. Então, no caso, o IBAMA ele assume as funções dos órgãos ambientais do Estado em caráter supletivo por essas razões. Ou então o Estado ele assume as funções dos órgãos ambientais municipais, pelas mesmas razões. Então, a gente tem aqui também, inexistindo órgão ambiental capacitado ou Conselho de Meio Ambiente no Estado e no município, a União deve desempenhar as ações administrativas até a sua criação em um daqueles entes federativos. Então, vamos dizer que o município poderia licenciar, mas o município está com o órgão ambiental incapaz, está sem Conselho Municipal de Meio Ambiente. Aí, em caráter supletivo, seria o Estado. Mas o Estado também está incapaz. O Estado também está com problema. E aí, quem é que vai em caráter supletivo? O IBAMA. Então, esse caráter supletivo, então aqui, ó, hipóteses em que os entes federativos devem atuar em caráter supletivo nas ações administrativas de licenciamento e na autorização ambiental. É justamente
quando um órgão abaixo, né, deste outro órgão superior, o órgão executor, ele não tem a capacidade de licenciamento por ter uma ausência aí, né, uma incapacidade do próprio órgão ambiental ou uma ausência aí do Conselho Estadual de Meio Ambiente ou Conselho Municipal de Meio Ambiente. Então, em caráter supletivo, a gente passa o licenciamento ambiental e a autorização ambiental para o órgão superior. E no caso aí, né, o IBAMA é o órgão federal, é o órgão do ente federativo, a União. Então, para que a gente possa, né, ter aí uma resposta concreta, concisa, eu vou fazer um texto de 30 linhas, de até 30 linhas, certo? E vou deixar disponível aqui na área de membros, para que a gente possa, né, ter essa avaliação. Eu até aconselho também vocês, no caso você, fazer também uma redação, certo? Em cima aqui desses conteúdos, e você pode deixar também, né? Pode mandar para o nosso e-mail, para que a gente possa dar uma olhada, certo? Eu não vou fazer a correção criteriosa que nós temos aqui, certo? Mas eu posso avaliar a questão do conteúdo, né? A gente sabe que a gente tem aqui que atingir aqui os pontos, né, que são atribuídos aqui à questão da apresentação, estrutura textual, certo? Se está legível, certo? Respeito às margens e indicação de parágrafos, está organizado, né? Mas é claro que o domínio do conteúdo aqui vale 10 pontos, certo? Então, o domínio do conteúdo é pesado, né? Então, a gente tem que ter o domínio do conteúdo. Até porque se você não tem domínio do conteúdo, você vai escrever o quê? Você não vai escrever nada. Você vai ficar olhando para essas linhas aqui. Então, eu vou deixar uma redação preparada aqui para que você possa dar uma olhada, certo? E é isso aí. É isso aí. Né, da resolução CONAMA 237 de 97, a licença prévia, a licença de instalação, a licença de operação. E nessas 3 licenças nós temos aí
os condicionantes que vão justamente avaliar, monitorar esse processo do licenciamento ambiental.